Professor Celso, olha só essas fotos que a gente recebeu durante essa semana. Olha essa lavoura totalmente seca aí, né? Com as folhas abaixo da espiga totalmente prejudicadas. É muito difícil uma situação dessa, né? A área verde de produção de fotossíntese praticamente zerada, né? E o material já entrando em florescimento, né? Nessa fase aí já afetou completamente a lavoura. Com certeza. Essa é uma imagem que foi enviada pela engenheira agrônoma Ângela Pivoto. E a gente tem mais uma imagem que ela também mandou. Olha só, a gente consegue ver totalmente tomada aí, né? Essa lavoura pela baixa não produtividade. Não está desenvolvendo, né? Não está desenvolvendo, né? Com certeza. Tem mais uma foto também que foi enviada, dessa vez pelo Fábio Frigoto, produtor rural de Toledo. Ou seja, a gente consegue ver aí que essa, como ele explicou no caso, né? Essa é uma fase em que o milho já deveria estar muito mais desenvolvido e olha o jeito que está. O milho ele se desenvolve através da forma térmica, ou seja, acúmulo de calor. Como deve ter recebido muito calor, temperaturas altas, ele adiantou o florescimento e ficou uma planta muito baixa. Uma planta parecida com uma linhagem. Quem faz produção de milho sabe que é linhagem. Linhagem é uma planta pequenininha, baixinha, que quando cruzar vai dar o híbrido, né? Então está parecendo uma linhagem, é muito triste. Pois é. Então, essa foto então de Toledo e as outras, Porto Mendes e Guaíra. E o excesso de calor e a falta de chuva estão prejudicando muito as lavouras de milho safrinha. A nossa equipe visitou algumas propriedades e conversou com os produtores sobre essa situação. Aqui, como vocês podem ver, né, são plantas que têm os bacheiros, as folhas de baixo já todas prejudicadas pela falta de chuva nos dias anteriores aí à polinização, né? São plantas que ficaram com um porte baixo, outras mais altas, né? E isso aí vai refletir na produtividade, né? Então a gente tem um milho que já era para estar acima da minha altura, né, com uma altura bem baixa, mediana, né? Então é reflexo de falta de água isso daqui, viu? O Júnior fez questão de entrar na lavoura para mostrar como ela está sendo prejudicada pela estiagem. Ele é produtor em Bom Princípio do Oeste, distrito de Toledo, e já contabiliza os prejuízos do milho safrinha. Plantamos uma área de 23 alqueires aqui na região e a gente nota que o ciclo vem sendo prejudicado pela falta de água, né? A altura do milho ficou menor. A gente pode notar aqui uma requeima da parte de baixo dos pés, né? A lavoura está toda desparelha, né? Não tem uma homogeneidade das plantas e isso aí a gente estima que se não chover nos próximos dias, hoje já temos aí em torno de 20% de perda, né? Podendo evoluir até para perdas ainda maiores, dependendo de como que vai o clima nas próximas semanas. O produtor investiu em preparação do solo e todos os manejos necessários para obter um bom resultado de produção, com estimativa de colher acima de 300 sacas por alqueire. O investimento feito em tecnologia de semente, adubação, parte de agroquímicos e defensivos, aí era uma expectativa para colher em torno de 300, 350 sacas, né, em condições ideais de clima ou até mais. Porém, agora a gente já calcula que colhendo aí 250, 260, né, se vir chuva nessa semana, né, já seria um bom resultado. Porém, se essa seca perdurar aí para os próximos dias, a perda é diária, né? Cada dia que passa sem chuva, com certeza a gente vai elevando a quantidade da perda. As altas infestações do pulgão do milho também estão sendo observadas nesta safra. De acordo com o produtor, elas foram desencadeadas principalmente pela estiagem. Esta condição, combinada com altas temperaturas, beneficia o rápido desenvolvimento e a dispersão deste inseto. Essas plantas aqui foram feito um manejo, né, para fungicida, para pulgão, né? O pulgão ele acaba se destacando por causa do clima seco, né? Até temos algumas variedades, umas espécies aí com pulgão alado, né, que vem prejudicando bastante as plantas. Então o milho acaba não se destacando, não se desenvolvendo, né? O pé fica, digamos assim, parado e as pragas se destacam. Então aqui a gente teve que fazer 2 aplicações para combater esses pulgões aqui, né? O Paraná é o segundo maior produtor de milho do Brasil, perdendo apenas para o Mato Grosso. Em relação ao ano passado, o estado teve um crescimento de 1,5% na área plantada, totalizando 2.417.000 hectares. Mas, de acordo com o DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura, devido às condições climáticas das últimas semanas no oeste do Paraná, já se calcula uma redução da estimativa de produção para esta safra, caindo de 14.600.000 toneladas previstas para 14.200.000.
ou seja, 400 mil toneladas abaixo do esperado até o momento. Seu Alcione é outro produtor que vê um cenário preocupante na lavoura de milho. Ele fez alto investimento no melhor híbrido, adubação e todos os tratos culturais necessários para conseguir os melhores resultados. Porém, já contabiliza mais de 50% de perda. O calor intenso e a falta de chuvas têm impactado negativamente as lavouras de milho do Paraná. Aqui nesta área do produtor, no município de Quatro Pontes, por exemplo, a última chuva significativa foi dia 15 de fevereiro, com volume de 25 milímetros. Vemos ali uma cultura, um milho que sofreu muito, o stand, a altura de planta, ele cresceu, potencial tinha, a gente vê que ele tem espiga boa, porém perdeu área verde, que é o que precisaria de enchimento de grão. A gente vê as fraturas no solo, que é um sinal que já faz muitos dias que nós não temos mais chuva. E para isso aqui voltar não é mais uma pequena chuva, é muita chuva para a gente recuperar a umidade de solo para tentar reverter. Não vai dar, mas para manter um pouquinho a produção desse milho. O plantio foi dia 14 de janeiro e a expectativa inicial era de 400 sacas por alqueire, já que no ano passado, na mesma área, ele alcançou esse resultado. Para o seu Alcione, o momento agora é acionar o Proagro. Temos um Proagro que ajuda um pouco, mas não alivia. A gente planta nunca pensando em seguro ou em Proagro, a gente sempre planta pensando em colher. Porém, a gente tem então esse aporte que vai aliviar um pouco, mas não vai salvar o ano não. A gente já veio de um ano de soja bem complicado e agora essa safra de milho assim vai judiar bastante, vai ser um ano bem complicado rever novos investimentos, porque a gente não conseguiu, tem que patinar para pagar as contas. E para continuar falando dessa situação que está atingindo algumas cidades aqui da região, a gente vai conversar com especialistas no assunto. Para isso, então, Fernando Zanata está aqui com a gente, agrônomo de campo da Pioneer, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Muito bem. E também Marcos Munhac, especialista em seguro rural. Seja bem-vindo mais uma vez também, Marcos. Obrigado. Fernando, você que está sempre aí em diversas lavouras da nossa região, percebeu essas dificuldades que o produtor está tendo e vai ter daqui para frente também com essa baixa na produtividade por conta das questões climáticas, né? Isso, o estresse hídrico vem afetando, vamos dizer, boa parte aí da nossa região oeste aqui, né? Principalmente aí pega a parte no interior aí de Toledo, né? Tem locais aí com aproximadamente mais de 40 dias aí sem chuva. Pegando ali Palotina também bastante afetado ali. A área ali de Terra Roxa, Guaíra. A parte ali também mais próxima a Beira Lago, ali próximo a Santa Helena, Marechal ali também bastante afetado, né? Isso, principalmente se a gente for observar, né, as lavouras mais afetadas são as da lavoura de abertura de plantio, né? Ali, plantio de janeiro, né? E agora, se não ocorrer chuva, né, daqui em diante vai começar a afetar as lavouras aí de fevereiro para frente, né? Uhum. E a gente já, inclusive, mostrou, né, dois exemplos na reportagem, mas também vimos fotos enviadas aqui para a nossa produção. O próprio Instituto de Desenvolvimento Rural traz que realmente essa vai ser uma grande perda. E esse é um momento essencial do desenvolvimento do milho, né? Isso. Se a gente for ver, né, por exemplo, o milho, tem trabalhos que mostram da Universidade Americana de Iowa, que mostra, por exemplo, se o milho pegar, principalmente na fase de florescimento, né, dá uma perda diária no estresse hídrico em torno de 3 a 9% ao dia, né? Isso aí vai desde do florescimento, quando o milho começa a largar o pólen, até grão-bolha. Depois na fase ali de milho verde, até a formação do dente, ali começa o acúmulo de amido, aí vai em torno de uma perda diária de 3 a 5%, né? E o milho nessa fase, ele precisa uma disponibilidade hídrica, né, nessa fase de florescimento, por exemplo, de 8 milímetros diário, né? O solo tem que disponibilizar para a planta conseguir suprir, né? Daí se tu pegar ali, por exemplo,
quando o milho já ocorreu a polinização, está em grão bolha, ele precisa quase 9 milímetros ao dia, 8,9, né? E depois ali na fase, ali, pegando ali milho verde, volta para 8,1 milímetros diários, né? Então, se a gente pegar mais de 40 dias aí, 30 dias sem chuva, né? O solo aí, a capacidade de campo, não temos mais água, né? Então a planta acaba entrando em colapso, né? E até um outro dado muito interessante que mais ou menos vamos dizer, do perfil do solo até 50 centímetros de profundidade, o milho absorve 70% da água, né? Então nessa camada aí, se tu for ver, mais ou menos 40% até 25 centímetros de profundidade, o milho pega essa água aí para fazer fotossíntese e para encher o grão, né? Então é bastante crítico aí que nós estamos passando na região, né? Uhum. Não está fácil, né, Fernando? É. Vou fazer uma pergunta para o Marcos. Marcos, a gente está vendo aí que a situação está, pelas fotos que veio, os filmes que veio, não está fácil, né? Pegando mais o oeste do Paraná, sul do Mato Grosso. Como está a procura de Proagro? O que você está achando? A turma do Proagro, não, do seguro agrícola ou Proagro em si, né? Você até pode diferenciar para nós o Proagro e seguro agrícola, o que é? Isso. O Proagro, ele sempre vai estar vinculado ao crédito, ao financiamento que o agricultor fez junto à instituição bancária, né? E o seguro agrícola, ele pode estar vinculado a um financiamento ou também ser feito através de recursos próprios apenas para garantir a produção. Nós temos acompanhado que até os acionamentos, surpreendentemente, eles não estão tão elevados, digamos assim, como deveriam estar. As situações realmente, como o Fernando pontuou, são críticas, principalmente aqui no oeste do Paraná e no Mato Grosso do Sul. E a gente percebe que os produtores poderiam já ter procurado fazer esses acionamentos, porque o momento ideal de acionamento sempre é logo após a ocorrência do evento ou quando o evento já está instalado, falando em períodos, né, como a seca, há um bom tempo, porque a gente já percebe que houveram perdas que não vão ter essa recuperação. E o quanto antes o produtor comunicar, ele com certeza vai ter um atendimento, uma segurança melhor nessa análise inicial. Ele tem um prazo para comunicar isso, né? Um prazo para você pedir o seguro, alguma coisa assim? Isso. Sempre o acionamento ele deve ser feito com no mínimo 15 dias de antecedência da colheita, salvo quando é um evento, um risco climático que ocorreu já próximo ou na instalação da colheita, tá? O Ministério da Agricultura ele preconiza que seja acionado eventos que ocorram em um dia só, como um granizo, um vendaval, que seja avisado de 5 a 7 dias logo após, no máximo, né, após a ocorrência desse evento. E eventos com períodos, como a gente fala de excesso de chuvas ou de seca, transcorrido o período assim que há interrupção, por exemplo, ficou 15 dias sem chover, deu uma chuva, o segurado já vai lá e faz o comunicado, porque aí a seguradora, o perito de campo, ele consegue se programar melhor para atendê-lo e trazer essa segurança para o laudo, né? Eu quero retomar com o Fernando agora, já que a gente contextualizou um pouco do que está acontecendo, do que pode ser feito. O custo de produção está aí, né? A gente sabe, então o produtor com essa perda de produtividade, resultado não vai ser o esperado inicialmente por ele, né? O custo de produção não baixou tanto assim, né? Não vai compensar lá na frente. Então, se teve baixa produtividade, como é que vai ficar agora, né, Fernando, essa situação toda aí? É uma situação desafiadora, né, pro produtor, né? E isso vamos dizer, tá no dia a dia do produtor, né? Ele sabe disso, né? Vamos dizer, tem o histórico, né? Sempre vamos ter anos que é mais desafiador, mais seco, mais chuva, né? Mas assim, para minimizar, né, por exemplo, os impactos, o que ele pode fazer é para a próxima safra, né? Por exemplo, ele buscar fazer com que tenha um plantio direto mais efetivo, por exemplo, ter mais palha no solo, porque evita a perda de umidade do solo, né, evapotranspiração, melhorar a estrutura do solo, né, permitindo que o sistema radicular desça, né. Então, esse é um trabalho, vamos dizer, gradativo, né, assim, não é curto espaço, né, assim, vamos dizer assim, logo eu já consiga fazer, né. Então, outra coisa que o produtor também pode fazer no plantio é evitar o plantio muito raso, né? Porque o plantio muito raso faz com que o sistema radicular se desenvolva menos pobremente, né? Então vai sentir mais a questão do déficit hídrico.
E esse desafio também que está ocorrendo agora, o produtor, não é só apenas perda de produtividade, né? Mas também está a ocorrência de outras pragas, né? Também que está dificultando, por exemplo, aumenta a ocorrência de pulgão, a própria cigarrinha, né? Essas pragas sugadoras aí também vem ajudar a cometer, também a atrapalhar a perda aumentar a perda de produtividade, né? Então, assim, a gente vê, por exemplo, que tem produtores que está sentindo um pouco menos que o vizinho, porque tem vamos dizer, um planejamento melhor dentro da sua propriedade, tem uma estrutura, um solo menos compactado, né? E se a gente for ver, de modo geral, a nossa região, o solo é bastante compactado em virtude do sistema que o produtor tem na região, né? Que é milho, safrinha e soja. E muitas vezes ele, na ânsia, por exemplo, de colher soja antes, ele acaba entrando com maquinário, por exemplo, uma condição de solo não favorável, solo úmido, né? E acaba ocorrendo a compactação, né? Ou acaba plantando uma condição muito úmida também, né? Então, são vários processos que a gente pode tentar mitigar ao longo do tempo, né? Boas dicas aí. Ô, Fernando, a gente sabe que a boa parte do material plantado está na época agora de começar a pendoar, né? Porém, a gente recebeu vários filmes e várias fotos onde as folhas abaixo da espiga já estão totalmente secas. Vamos dizer, o calor foi tanto que secou. A fotossíntese é a principal produtora de alimentos, né, de carboidratos, né? E como é que fica essa situação aí dessa lavoura aí? Tem alguma esperança se chover agora ainda, vamos dizer assim? Isso aí vai depender muito vamos dizer, do estágio fenológico que o milho está, né? Ou da fase reprodutiva. E até você comentando, professor Celso, ali na questão ali que a gente viu bastante o fenômeno da escaldadura, né? Em virtude das altas temperaturas, né? Que às vezes, geralmente a gente vê aquela requeima que começa de baixo para cima e a gente começou a observar de cima para baixo. E isso significa que as condições estão muito extremas, né? Para a cultura, ou seja, a planta não está conseguindo absorver água e se autorrefrigerar, né? Fazer, né, a questão de uma evapotranspiração eficiente, né, para ela não entrar em colapso. Essas folhas, por exemplo, que está queimada ali, não está perdida, né? Então, por exemplo, cada perda de folha que tu tem, dependendo da fase que o milho está, impacta mais, né? Por exemplo, digamos que começou a requeimar de cima para baixo e ele perdeu o terço inferior ali. Pelo menos, tu está perdendo uma taxa fotossintética em torno aí de 30%, 40%, né? Isso aí vai impactar no enchimento de grão. Isso, por exemplo, dá uma requeima até a espiga, ou sobrando só o terço superior ali, o impacto é muito maior, né? Porque daí tu tem aproximadamente aí quase 70% aí do potencial da área fotossintética foi perdida, né? Porque as folhas maiores do milho tá no terço médio, né? Porque o milho é tipo um triângulo, né? Tu pega ele, começa um triângulo para cima e um triângulo para baixo, né? Então, se tu perdeu as folhas perto da espiga, ali é onde são as folhas que mais contribuem aí para o enchimento de grão. Né? A fotossíntese da produção está das últimas folhas próximas à espiga para cima, né? Se tu pegar o terço médio, é mais crítico, né? Exato, o terço médio, o médio e o superior aí dá mais de 70%, né? E essas condições também já são aí motivos para o acionamento, né, Marcos? Exatamente. São sintomas que o assistente técnico, o agrônomo, o próprio agricultor nitidamente consegue perceber, né, que houve uma perda do potencial produtivo e o agricultor, quando ele tem seguro, seja um seguro agrícola ou um proagro, que ele imagina que houve um risco coberto, que é um risco climático e que vá produzir abaixo do que ele havia garantido ou esperado, ele tem o direito total de fazer o acionamento e convidar, acionar para que esse técnico especializado vá até a sua área fazer essa análise a campo, né? Muito bem. Pessoal, esclareceram algumas dúvidas aqui, né? E também falaram um pouquinho da nossa avaliação da nossa região. A gente agradece a participação de vocês e esperamos aí uma melhora no cenário, né? Obrigado. Obrigado. Muito bem. Obrigada, gente. Até uma próxima. Até logo.